Olá pessoal, como é que vão vocês? Há quanto tempo, né? Fazem muitos meses desde que eu preparei o último vídeo aqui para o canal, mas eu gostaria de reforçar que o canal continua vivo, embora tenha uma quantidade menor de vídeos sendo produzidos devido às demandas do meu trabalho atualmente. Então é isso. Continuem de olho no canal, não desistam, porque de vez em quando eu vou continuar colocando algumas coisas novas aqui e que acabam sendo interessantes para quem quiser trabalhar na área de química computacional. No vídeo de hoje, eu vou falar com vocês sobre o chamado scan rígido e scan relaxado. Ou seja, são são duas técnicas que permitem prever como a energia de uma molécula vai variar dependendo de variações que você faz na geometria. Eu vou explicar daqui a pouco com um pouco mais de clareza. Eu quero reforçar para vocês que não se esqueçam de se inscrever no canal para receberem os alertas quando os raros vídeos forem postados aqui. Também deixar claro que tem aqui o meu endereço de e-mail, caso vocês queiram entrar em contato. Se vocês quiserem falar sobre alguma coisa que dê um pouco mais de trabalho e não seja possível comentar aqui nos comentários abaixo. E também, obviamente, dizer que todo o conteúdo postado nesse canal vai continuar sendo gratuito para sempre, sem que vocês precisem pagar nenhum centavo. Mas se vocês tiverem vontade de contribuir com alguma coisa para acelerar a produção dos próximos vídeos, eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo um link para um Pix, onde você pode contribuir com qualquer valor que você achar interessante ou com R$ 0, caso você também ache que não vale a pena contribuir com nada. De qualquer forma, os vídeos vão continuar sendo produzidos sempre de forma completamente gratuita para quem quiser. Eu tenho planos de, em vídeos futuros, começar uma série sobre CAS-SCF, que é uma das técnicas que eu trabalho mais e que está entre uma das técnicas mais poderosas. Mas nesse vídeo nós vamos falar sobre o que é o scan rígido e o que é o scan relaxado e como fazer esses tipos de cálculo utilizando Orca. Então, vamos lá. O que é um cálculo de scan? Eu vou abrir o CanCraft para poder mostrar para vocês como isso funciona. Digamos que eu tenho uma molécula qualquer. Eu vou adicionar aqui qualquer coisa para servir de exemplo. Vamos adicionar um fragmento, um composto bem simples. Pode ser uma molécula de água, duas moléculas de água interagindo. Pronto, duas moléculas de água aqui no meu canvas. Eu vou modificar essa molécula de água. Pronto, tenho duas moléculas de água posicionadas. Eu poderia fazer simplesmente um cálculo de otimização geométrica. Nesse cálculo de otimização geométrica, eu vou pegar as moléculas nessa posição específica e vou rodar uma otimização só. O resultado disso vai ser que, nessa posição, as duas moléculas vão tentar relaxar para a configuração de menor energia. Qual vai ser essa configuração de menor energia? Eu não sei, porque eu estou fazendo aqui só como exemplo para vocês, mas o software vai tentar reduzir a energia desse sistema para a configuração mais estável. Então pode ser que ele vai rotacionar essas moléculas para algum outro tipo de posição. Nós podemos fazer um exemplo disso, bem rapidinho, copiando as coordenadas dessas duas moléculas de água. Eu vou abrir o meu software Orca para servir de exemplo. Só lembrando, isso que eu vou fazer agora é uma otimização geométrica simples desse tipo de sistema. Então, vou entrar dentro da minha pasta Orca. Vou criar uma pasta de teste, tipo teste H2O. Vou entrar dentro da pasta teste H2O. Vou criar uma pasta chamada OPT, que eu vou experimentar otimizar essas duas moléculas. Vou chamar de 2H2O.
.imp. E eu vou agora colocar as palavras-chave que dizem para mim que o Orca vai fazer uma otimização geométrica desse sistema. Eu vou utilizar um método semi-empírico PM3, apenas para que o cálculo rode o mais rápido possível. Fazer uma otimização geométrica, a palavra-chave é OPT. Agora eu vou colocar as coordenadas das minhas duas moléculas de água. A carga é 0, a multiplicidade é 1. Colo aqui as coordenadas. Já fechei o bloco de geometria, então tudo bem. O bloco das coordenadas x, y, z. Vou rodar um cálculo do Orca aqui. Orca o ponto alt. O cálculo já está rodando. Como é um método semi-empírico para um sistema muito pequeno, isso deve acabar bem rapidamente. Já acabou em apenas 13 segundos. Vamos lá olhar como é o nosso sisteminha. Aqui no Ubuntu 22.04. Dentro da pasta Orca. Minha nova pasta teste H2O. E é isso. Tenho aqui o meu sistema com as duas águas. Vocês têm as etapas da minha otimização geométrica que eu posso visualizar como uma animação. O software veio fazendo várias tentativas para otimizar a melhor posição possível para essas duas moléculas de água. E eu posso também visualizar como a energia variou durante esse processo. Clicando aqui em Optimization Steps, eu posso ver a convergência desse cálculo. Dá para ver que a energia foi abaixando, de repente deu um soluço aqui. A geometria ficou muito instável, mas depois ela foi caminhando para a convergência de novo e tudo correu bem. A gente conseguiu chegar na melhor estrutura possível. A gente pode olhar qual é a estrutura final, que é essa daqui. O mínimo de energia considerado pelo sistema foi esse. Ok. Esse é um processo bem simples e que a gente já fez antes. Mas e se eu quisesse fazer uma superfície de energia potencial que mostra para mim como a energia desse sistema vai variando, por exemplo, conforme eu afasto ou aproximo essa molécula de água uma da outra? Bom, aí é que entra o que a gente chama de um procedimento de scan. E o procedimento de scan ele pode ser relaxado ou rígido. No procedimento de scan relaxado, eu vou aproximando ou afastando os átomos do meu sistema, as moléculas do meu sistema, mas cada etapa eu faço uma nova otimização geométrica. Isso quer dizer que conforme o scan vai avançando no tempo, eu dou para a molécula a possibilidade de ela se reajustar às modificações que vão acontecendo. Então eu poderia pegar esse sisteminha aqui, que são duas moléculas de água interagindo, aproximar ou afastar as moléculas uma da outra, deixar o software otimizar cada mudança que for feita na distância que separa essas moléculas. E assim deixar com que ele vá otimizando as geometrias conforme isso vai acontecendo. Então, é por isso que eu chamo isso de um scan relaxado. Eu vou variando as geometrias e conforme as geometrias vão variando, eu reotimizo tudo, do zero. E deixo que nesse passo, em cada passo, a geometria que eu obtenho seja de fato a menor energia possível para aquela configuração. Então, isso é o que nós vamos fazer inicialmente. Nós vamos utilizar esse mesmo exemplo da nossa molécula de água
Vamos aproximar uma da outra e vamos ver como o nosso sistema vai se comportar diante desse tipo de modificação. Voltando para o slide, a gente vai fazer então, para iniciar, um scan relaxado. A sintaxe para fazer um procedimento de scan relaxado, ela é bem simples. Basta eu dizer o que é que eu quero otimizar. Eu posso otimizar a distância que separa um átomo do outro, tipo B de bond. Então, é a ligação química separando um átomo de outro átomo. E eu preciso colocar qual é a distância inicial que eu vou querer e qual é a distância final que eu vou querer. Eu também posso dizer qual é a quantidade de passos que eu vou querer que esse cálculo acabe tomando. Então, voltando para a minha molécula, se eu quero aproximar a minha molécula, vamos olhar aqui, se eu quero aproximar a minha molécula de água uma da outra, dessa distância de 4,23 angstroms até a nova distância de 1,52 angstroms. Eu posso fazer isso e eu posso dizer para ele também, faça esse cálculo em 10 etapas. Então as moléculas vão começar aqui, ele vai fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até chegar na posição que eu quero. Então eu posso dizer quão suave eu quero que seja a minha superfície de energia potencial. Então deixa eu voltar para a geometria certa. Tá aqui. Outra coisa que eu posso fazer um scan também é com ângulos. Eu posso pedir para fazer um scan referente ao ângulo formado por 3 átomos. Para isso eu preciso saber quais são os átomos que eu quero, o átomo 1, o átomo 2, o átomo 3, e dizer qual é o ângulo em graus inicial e o ângulo em graus final que eu quero que a minha geometria seja otimizada e também a quantidade de passos que eu vou utilizar para isso. E, por fim, a última coordenada que eu posso otimizar também é o ângulo diedro. O ângulo diedro ele necessita de 4 átomos. São 3 átomos iniciais formando um plano e depois um quarto átomo formando um ângulo com esse plano. Então eu posso, se eu quiser fazer um scan relaxado entre os 4 átomos aqui, basta eu dizer qual é o ângulo diedro inicial, o ângulo diedro final e a quantidade de passos que eu vou querer utilizar. A sintaxe para um scan relaxado, obviamente, tem que ter a palavra OPT, porque é um scan relaxado. Vamos lembrar que cada etapa vai ser uma otimização geométrica. Cada passo vai ser necessário executar uma otimização geométrica do início até o fim, para que naquele passo a geometria seja um mínimo de energia. E depois, dentro do bloco GEON, que é esse daqui, eu vou colocar a palavra-chave scan, o que é que eu estou querendo escanear, aqui no caso uma distância, B de bond, a ligação química entre o átomo 1 e o átomo 2, separado pelo símbolo de igual, o valor inicial, o valor final, a quantidade de passos. Você abre a palavra-chave scan e você não pode esquecer de fechar a palavra-chave scan. E depois você tem que fechar também o bloco porcentagem GEON. Então, vamos fazer um cálculo de scan para a nossa molécula de água. Vamos vir aqui de novo no nosso input. Vamos alterar o input. Eu vou apagar tudo que já tem aqui. Menos o input. Vou editar esse arquivo. Eu vou colocar agora o meu bloco, onde eu vou dizer o que é que eu estou querendo escanear. Eu posso aproveitar também e começar de uma geometria melhorzinha. Deixa eu fechar esse.
Nós temos aqui os nossos resultados. Eu vou trabalhar com essas coordenadas aqui. Vou catar essas coordenadas porque elas já estão pré-otimizadas. São posições que fazem um pouco mais de sentido. E agora eu vou catar os parâmetros que eu quero fazer para o meu scan. Por exemplo, deixa eu ver qual a distância que está separando esse oxigênio desse hidrogênio. A distância que está separando eles é 1,81 angstroms. Então eu vou colocar aqui que é a distância separando o valor inicial, 1,81 angstroms, e eu vou reduzir essa distância para até 1,00 angstroms. Eu vou fazer isso em 10 passos. Quais são os átomos que eu vou ligar um no outro? Bom, o Orca tem os números que ele coloca nos átomos. Se você clicar aqui, mostrar propriedades atômicas no KingCraft, você pode ver qual é a numeração que o Orca dá. É o átomo 0, que é um oxigênio, ligado no átomo 5, que é o outro hidrogênio ali. Então, o que eu vou fazer agora é mudar aqui átomo 0 e átomo 5. Eu posso, então, salvar esse input e rodar o cálculo para ver o que é que eu vou obter. Vamos voltar no nosso Orca e rodar o cálculo. O cálculo já está rodando. Vamos ver como vai ficar a nossa superfície de energia potencial relaxada para esse sistema. Eu não sei quanto tempo esse cálculo vai demorar, porque é a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de cálculo e nós estamos fazendo juntos. Às vezes, mesmo utilizando um método semi-empírico, pode levar alguns minutos. Nesse caso, levou só 28 segundos. Vamos dar uma olhada em como ficou a energia do nosso sistema. Vou fechar isso aqui. E vou abrir de novo o resultado do meu output. Vamos lá. A posição inicial. É isso aí. Formou uma água fazendo 3 ligações e a outra mantendo 2 ligações. Mas e a energia desse sistema? Dá para ver que conforme os átomos foram se aproximando, a energia do sistema foi ficando cada vez mais instável. A energia foi aumentando. Essa energia que vocês estão vendo aqui, ó, é uma energia relativa calculada em quilocalorias por mol. Então, conforme eu fui aproximando aquele hidrogênio do outro oxigênio, reduzindo cada vez mais a distância que separa eles, como é de se esperar, a energia do sistema foi aumentando para coisas cada vez mais instáveis. E se eu continuasse forçando mais ainda, a energia iria subir assintoticamente. Então, a gente tem aqui o resultado da nossa superfície de energia potencial, de um scan relaxado, aproximando uma molécula de água da outra. E como vocês podem observar, durante esse processo, cada um desses passos, são 10 passos que eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 passos, até 1 angstrom de separação só, cada um deles teve sua própria otimização geométrica, como vocês podem ver aqui. Então, entre cada uma dessas etapas aqui, o sistema foi completamente otimizado. A gente pode ver uma animação disso tudo acontecendo. Ops, não era isso que eu queria. Aqui. Ver aqui as ferramentas. Ver a animação do scan. Vou colocar alguns quadros a mais para ficar mais bonitinho, tipo 50 quadros.
e mandei animar de novo o sistema. Vocês podem ver que as duas moléculas elas estão se reposicionando para tentar se ajustar à nova distância que eu escolhi durante o meu scan relaxado. Tudo bem? Isso é muito legal. Mas que tal se a gente trabalhar com um sistema um pouco mais real daqui para frente? Então eu convido vocês a continuarem assistindo o vídeo, mas dessa vez vamos trabalhar com outro tipo de sistema. Eu vou pegar uma molécula que eu já publiquei, aqui no sistema do 4-HBS, uma forma enólica de uma molécula. Eu vou trabalhar com o arquivo XYZ dessa molécula. Eu vou abrir o arquivo XYZ. Está aqui. É uma molécula que é um benzotiazol. Já foi publicado, então não tem problema, eu posso mostrar para vocês. Essa molécula tem de interessante essa ligação hidrogênio que está acontecendo internamente aqui. Acontece que dependendo de como você excita a molécula, ela pode transferir esse próton daqui para cá. O próton sempre vai ficar preso nessa ligação intramolecular, mas ora ele pertence ao oxigênio e ora ele pertence a esse nitrogênio aqui. Então, o que eu vou fazer agora é trabalhar com essa molécula e nós vamos variar alguns parâmetros estruturais dela para ver como a energia desse sistema vai variar. Nós vamos ainda continuar fazendo um scan relaxado de todas essas etapas, tá bom? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer vamos reaproveitar o nosso input aqui das nossas duas moléculas de água. Vamos começar variando a distância que separa esse nitrogênio aqui do hidrogênio que ele gostaria de receber pela ligação hidrogênio. Então, o que eu vou tentar fazer agora com o scan relaxado é pegar esse hidrogênio e aproximar ele gradativamente desse nitrogênio e ver como é que a energia da minha molécula vai variar. Para isso, eu tenho que saber a numeração dos átomos. Posso vir aqui em View, parâmetros estruturais, deixa eu ver, número sequencial dos átomos. Está aqui a numeração dos meus átomos. É importante lembrar que no Orca a numeração começa do 0 e não do 1. Aqui o primeiro átomo é o átomo 1, mas no Orca vai começar do 0. Então basta eu subtrair 1 de todas essas numerações aqui. Então eu vou querer saber, fazer um scan relaxado da distância que separa o átomo 7 do átomo 25. Vamos lá editar nosso input. Não é o átomo 7. Já que é o Orca, então vai ser o átomo 6 do átomo 24, porque o Orca sempre começa a contar do número 0. Então vamos lá. 6, 24. Qual é a distância inicial? A distância inicial é 1.73. 1.74, praticamente. Então vamos lá, 1.74 angstroms. Qual é a distância final que eu vou querer? Eu vou querer que ele tente aproximar esse hidrogênio. Vamos colocar para até 0,90 angstroms. 0,90 angstroms. Em 10 etapas parece bom. Vamos substituir as coordenadas também. Eu vou vir aqui catar as coordenadas. 12 coordenadas. Coordenadas com 12 dígitos. Substituo aqui. É um sistema maiorzinho em comparação com o outro, mas é isso. Olhando para a nossa molécula, a primeira variação que eu vou tentar é aproximar esse hidrogênio, que é o átomo 24 na numeração do Orca, para esse nitrogênio, que é o átomo número 6 na numeração do Orca. É isso que eu estou dizendo aqui. Bond, uma ligação entre o átomo 6 e o átomo 24, que vai de 1.74 angstroms a até 0.90 angstroms. Isso tudo em 10 etapas. E aqui tem as novas coordenadas do meu sistema. Uma coisa que eu vou fazer é salvar isso tudo dentro de uma nova pasta.
Então, vem aqui. Dessa vez eu vou criar uma pasta chamada mkdir scan. E dentro da pasta scan eu vou criar a pasta bond -p. Vim. Eu vou chamar esse sistema de HBS, porque foi o nome que eu usei no artigo, só para manter a tradição. Colo aqui o meu input e vou rodar o cálculo. Orca salvando para ponto .out. -f hbs.out. Vamos entrar na pasta de uma vez. Enquanto o cálculo vai rodando. Como esse sistema é bastante maior do que o outro, é difícil prever quanto tempo vai levar. Mas aqui a gente vê que já está na segunda etapa. Com um pouco de sorte não vai demorar tanto assim. Acabou. Acabou em 1 minuto e 1 segundo. Vamos olhar como ficou a variação de energia do nosso sistema. Vindo aqui, o arquivo de output. Já mostra para a gente a geometria final. Bem legal. A energia do sistema variou da seguinte forma. Essa era a menor energia possível, a energia inicial, separando o átomo 24 do átomo 6 por 1,75 angstroms. Conforme ele foi se aproximando, a energia foi subindo. Aqui a gente vê a formação de um estado de transição, que acontece ali mais ou menos em 2,27 angstroms. E depois desse estado de transição, a energia começa a cair de novo, até formar a espécie ceto. Isso que a gente está vendo, é que a molécula começa aqui, numa forma enólica, tem um álcool, e depois ele acaba formando essa espécie ceto, a forma ceto com o próton já transferido para o outro hidrogênio. O estado de transição seria mais ou menos esse daqui, pelo que a gente está olhando ali nas nossas energias, né, alguma coisa meio caminho. O próton já não pertence mais nem ao oxigênio, nem ao nitrogênio, mas está meio caminho para lá, meio caminho para cá. Aqui a gente já vê o início da formação da espécie ceto. E tudo isso está bastante bem representado aqui nas energias da minha superfície de energia potencial. Conforme o próton vai se aproximando do nitrogênio, a energia vai subindo, forma o estado de transição, que é bem instável, né? A barreira de energia para que essa transferência protônica aconteça vai ser essa daqui. A gente está vendo aqui a barreira de energia de 23,27 quilocalorias por mol. É a energia de reação que seria necessária para a transferência protônica. Depois que a espécie de transição foi formada, ela começa de novo a relaxar, e aqui finalmente a forma ceto foi formada, ali em cerca de 1 angstrom. Depois, quando eu continuo forçando o próton a ficar mais próximo ainda do nitrogênio, ele já mostra que ele não está gostando nem um pouco desse comportamento, e ele acaba subindo a energia novamente. Se eu continuasse forçando o próton cada vez mais próximo do nitrogênio,
a energia subiria de modo assintótico, como é de se esperar para esse tipo de sistema. Então, ótimo. Agora nós vamos, então, continuar fazendo testes com a nossa molécula. Vamos voltar para o estado inicial da molécula, na forma enólica ainda. E vamos verificar o que é que vai acontecer se eu mudar o ângulo entre esse próton e esse oxigênio aqui. Vamos variar qual é o ângulo formado por essa hidroxila. É isso que nós vamos testar agora. Então, vamos dar uma olhadinha no nosso sistema. A gente tem as numerações dos átomos, que são importantes, só que dessa vez nós vamos trabalhar com um ângulo. É o ângulo formado entre esse próton, o oxigênio e esse carbono. O ângulo que eu vejo aqui é de cerca de 108,07 angstroms. E esse ângulo é o ângulo formado pelos átomos 24, 15 e 9. É importante lembrar que dessa vez eu estou abrindo diretamente de um output do Orca, então a numeração já começa por 0. Eu não preciso fazer aquela subtração inicial que eu fiz antes. Então essa numeração aqui, ela é válida. Eu vou fazer o scan entre variando esse ângulo aqui, vou tentar variar ele daqui para cá, e o ângulo formado entre o átomo 24, 15 e 9. Então eu vou utilizar o mesmo input que eu estava trabalhando antes. Vou apenas mudar, que agora eu não quero mais medir a ligação, e sim o ângulo entre os átomos. Vamos voltar lá no CanCraft 24, 15 e 9. Vamos mudar aqui então, 24, 15 e 9. O ângulo inicial é de 108 graus. Vamos voltar no input, 108 graus. E eu vou variar esse ângulo por mais... Pode adicionar 90 graus esse ângulo. Então vai para 198 graus. A geometria, eu posso, se vocês quiserem, catar diretamente da geometria que eu já tenho aqui. Só para vocês terem certeza de que nós continuamos trabalhando com o mesmo sistema. Então eu vou copiar e substituir aqui na nossa antiga geometria. Vou copiar esse conteúdo, voltar para a nossa pasta de cálculo do Orca, remover tudo que tem dentro da pasta e refazer, só que colando esse nosso novo conteúdo. Com o conteúdo colado, eu estou pronto para executar o meu cálculo. É o cálculo de um scan relaxado do ângulo formado entre os átomos 24, 15 e 9, indo de 108 a 198 graus em 10 etapas. Vamos lá? Ops. ESC, os pontos WQ, e vou executar meu cálculo enquanto nós acompanhamos o andamento. Vamos ver se nós vamos encontrar um problema que é muito comum nesse tipo de cálculos, variando o ângulo. Nós encontramos o problema. O cálculo morreu. Se nós passarmos um pouquinho mais para cima, ele mostra que existe um sério problema com a geometria. Diz que os ângulos que nós estamos tentando calcular, um dos parâmetros estruturais está se aproximando de 180 ou 0 graus dos ângulos formados entre os átomos. Isso quer dizer, vamos abrir aqui, nosso arquivo de output. Conforme eu fui fazendo o cálculo e o ângulo da hidroxila foi variando, observe que ele começou a se aproximar de 180 graus aqui.
formou uma reta entre esses três átomos. Nesse caso, o Orca não consegue mais trabalhar com a geometria do sistema. Então, é preciso encontrar um subterfúgio para remover a formação desse ângulo que se aproxima de 180 graus para que ele possa continuar seguindo com o trabalho. Nós podemos tentar, por exemplo, variar a quantidade de passos nesse nosso sistema. Então, em vez de trabalhar com 10 passos, que está caindo ali no 180 graus, vamos tentar mudar para 9 passos. E ver se assim a gente consegue seguir adiante no trabalho. Então é isso. Sempre que você tiver 3 átomos na sua geometria que forem começar a formar 0 graus ou 180 graus entre si, é muito provável que o seu software, não só o Orca, mas qualquer outro software que faz otimização geométrica, ele vai acabar reclamando e muito provavelmente vai morrer o cálculo por causa da formação desse ângulo proibido de otimização. Será que ele vai conseguir seguir adiante? Parece que vai. Vamos ver. Conseguiu. Então, bastou eu mudar um pouquinho os ângulos, a quantidade de passos do meu cálculo, porque assim ele acaba passando direto por cima daquele 180, porque ele não vai pedir 180 graus. Então, cadê o meu arquivo de output? Está aqui. Só para tentar ser um pouquinho mais claro, então, dessa vez o cálculo não morreu, por quê? Como eu modifiquei a quantidade de passos, ele foi capaz de passar direto desse que parece que forma 180 graus. E essa é a geometria formada, otimizada do meu sistema. Adicionando lá 90 graus. Indo dos 108 graus iniciais para 198 graus no final. Como ficou a energia? Como ficou a energia potencial da minha molécula? Pronto. É o meu gravador de tela que está interferindo com o clique dos botões na tela. Mas então, dando pausa na gravação e retomando, eu consegui ver. Aqui é o nosso ângulo inicial, 108 graus. Conforme nós fomos variando o ângulo daquela hidroxila, a superfície de energia potencial foi variando também para uma angulação não muito favorável. Aqui próximo de 180 graus, não é nada bom para a molécula. Continuando aqui, nós temos 186 graus ainda, bem ruim. Mas depois, quando a hidroxila finalmente vai virando para o lado de lá, a energia começa a cair de novo. Só que o ponto mais favorável ainda é o inicial, ali em cerca de 108 graus. Tem vários fatores que estabilizam essa posição de 108 graus. Né? Tem a formação dessa ligação hidrogênio aqui, entre o próton e o nitrogênio da molécula. Então, isso também acaba favorecendo bastante a estabilização dessa posição em 108 graus. A outra posição, como nós vimos pela nossa curva de energia potencial, acaba não sendo tão estável assim. A última coisa que nós vamos ver nessa parte do vídeo, o vídeo já está com 40 minutos, pelo visto eu vou ter que partir esse vídeo em 2, é fazer um cálculo de ângulo diedro nessa molécula. Ou seja, eu vou tentar pegar essa configuração inicial aqui, levando-se em conta 4 átomos, eu vou girar um anel em relação ao outro. Então eu vou pegar esse átomo, esse e esse aqui. Eles formam um ângulo diedro de quase 0 graus. Eu vou tentar variar. Deixa eu tirar essa ligação hidrogênio. Pronto. Tentar variar esse ângulo diedro para girar os dois anéis, um com relação ao outro, em 180 graus. Fazendo com que eles virem aqui
Agora vou virar a hidroxila para ela chegar pertinho desse outro átomo, que é o enxofre. Então o que eu vou tentar é girar a hidroxila daqui de onde ela estava, dar uma meia volta e chegar até o ponto de ficar virada na direção desse enxofre. Vamos tentar fazer isso então? A posição inicial do nosso sistema é essa. Os átomos envolvidos vão ser 6, 14, 8 e 9. Vamos alterar. Dessa vez diedro entre 6, 14, 8 e 9. Indo de 0 graus no ângulo diedro para 180 graus no ângulo diedro, em 10 etapas de novo. Vamos só conferir nosso sistema. 6, 14, 8 e 9. Esses 4 átomos formam um ângulo diedro de quase 0 graus. Eu botei 0 lá para simplificar. Girando 180 graus, ou seja, virando essa hidroxila, fazendo com que ela chegue nessa outra posição aqui. Então, 6, 14, 8 e 9, indo de 0 graus até 180 graus. É uma variação relaxada do ângulo diedro em 10 etapas. Vou copiar o conteúdo. Vou apagar tudo que tem dentro da pasta. Colar os novos parâmetros de cálculo. Esse Windows 11 está uma maravilha. Eu estou sendo irônico quando elogio o Windows 11. Vamos rodar o cálculo e ver como nós vamos nos sair. Esse cálculo é um pouquinho mais trabalhoso, como vocês podem imaginar. Então, vamos ver quanto tempo, mesmo utilizando o método semi-empírico PM3, a gente consegue fazer esse trabalho. Checando os arquivos dentro da pasta. Já fez 6 etapas, está indo bem rápido. Nada como um método semi-empírico. Pronto. Terminou em 48 segundos. Vamos abrir o nosso resultado. As etapas da nossa otimização. Vamos ver. Clicando aqui. Deu certo. E a energia do sistema, como ficou? Vamos ver se ele vai me deixar ver o gráfico agora. Não vai. Inicialmente, a gente começa já na posição mais estável. Depois, conforme os anéis vão girando um com relação ao outro, esse daqui é o ângulo diedro de 0 a 180 graus. Conforme os anéis vão girando, a gente pode perceber que a energia vai subindo, né? Passa aqui por um período de quase estabilização, por volta de 119 graus. E depois a energia continua subindo conforme vai chegando perto do enxofre. Por que que esse giro com relação ao enxofre acaba sendo mais instável? Porque o enxofre ele é bastante maior do que o nitrogênio. Então aqui tem uma densidade eletrônica bem maior ocupando. Vai causar uma repulsão grande com o nosso pobre amigo hidrogênio. Então isso acaba fazendo com que o hidrogênio precise ficar um pouco mais longe. Vocês conseguem perceber que aqui ele está meio que torcido para tentar se afastar mais para cá? O ângulo aqui
é de 126 graus, 126,29 graus, porque tem muita densidade eletrônica do enxofre ocupando espaço aqui, então ele acaba ficando espremido para ficar o mais longe possível. No outro ângulo com relação ao nitrogênio, ele não precisa fazer tanto esforço para se afastar, porque o ângulo é bem menor, 124 graus apenas. A gente percebe, então, que existe a formação dessa tensão em várias partes do sistema, né? A gente percebe a molécula tentando se afastar por causa da maior densidade eletrônica do nitrogênio. A gente também tem que lembrar que a gente está trabalhando com um método semi-empírico. O método semi-empírico, ele dá resultados rápidos, mas não são resultados tão bons assim. O mais provável é que essa hidroxila aqui ela iria girar para o outro lado também para tentar se afastar da densidade eletrônica do enxofre, e ela não fez isso por causa do método semi-empírico, que não é tão bom assim. Mas o que importa aqui a gente conseguiu fazer um cálculo do ângulo diedro entre os dois anéis, bastante fácil até, e nós podemos ver o que acontece com a energia do sistema conforme esses anéis vão girando um com relação ao outro. Vocês têm que lembrar de... experimentem fazer isso com um cálculo DFT, um método DFT de verdade, um funcional de densidade híbrido, por exemplo, para ver as descrições das energias mais bonitinhas do que o que a gente está vendo aqui agora. Então, é isso. Com aproximadamente 40 minutos de vídeo, eu vou encerrar aqui e a gente vai falar sobre o scan rígido na continuação desse tópico. A gente se vê daqui a pouco.